Ok, então podemos ir. Tá. É a questão 67. 67. Então, vamos. Capítulo 4, princípio vital. Nós estamos falando dos seres orgânicos e inorgânicos. A questão 67, que encerra esse tema. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital, ou então, essa vitalidade só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos. Ela só se desenvolve com o corpo. Não temos dito que esse agente sem a matéria não é a vida? É necessária a união das duas coisas para produzir a vida. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isto. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe uma impulsão da atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá a impulsão aos órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, quase como o atrito desenvolve o calor. Bacana. Rô, Já vou. és tu. Agora compartilhou, peraí. O agente vital, capítulo 16. A vitalidade desenvolve-se quando irradia em um corpo, impulsionando-o para o movimento. No encontro do corpo com ela, expressa-se a vida. Por isso é que dizemos sempre que a vida é movimento. O espírito também é vida. Não obstante, ele alcança valores maiores que a própria vida, que ainda poucos conhecem. O tempo falará mais adiante sobre alguns tesouros da alma quando em plena ascensão. Para melhores deduções sobre a força vital em um corpo, pode-se analisar uma corrente elétrica quando aciona um motor e faz mover um maquinário. Ela, ao chegar, dá vida, porque faz mover os aparelhos antes inertes. Pode-se observar o feto no seu ambiente gerador. Com poucas semanas, recebe uma corrente vital que o faz mover-se, de sorte que o coração, ainda um rudimento deste órgão sagrado, começa a bater, impulsionando assim o fluxo sanguíneo, permitindo aos órgãos em formação um estado saudável, em diligência ativa na formação do corpo. Sem esse agente vital, não pode haver vida, e ele, sem a matéria, não pode encontrar a expressão da própria existência para a visualização dos outros. O espírito, ainda tem uns corpos bem desconhecidos na ciência humana. Os mais estudiosos já entendem que existem, sem contudo compreender seus objetivos, e mesmo suas organizações e trabalhos junto à alma. Cabe à doutrina dos espíritos a revelação dessas verdades, de acordo com a elevação dos homens, sem, contudo, abalar a estrutura de conhecimentos de cada um. Tudo deve ser gradativo para que o mal não grace e a consciência não se altere. Esperamos que, com o decorrer do tempo, a própria ciência dos homens se interesse pela ciência do espírito e a estude com sinceridade. Aí vamos encontrar muitos instrumentos com capacidade de receber os valores das revelações espirituais. Essa é a nossa alegria, de nos confundirmos com os encarnados nas suas necessidades e falar-lhes frente a frente com todo o desembaraço. A vida, assim, ficará mais fácil para os que se revestirem de carne. Peraí, eu perdi. A força vital pode decrescer em um corpo,
e este ficar desprovido do magnetismo animal, falecendo. Entretanto, uma alma bem adestrada nessas ciências poderá, com os recursos da mente, atraí-la com a mesma facilidade que respira o ar, pois essa fonte de vida está disseminada por toda parte. Os espíritos sábios estão dispostos a ensinar-lhes, dependendo de encontrarem os homens preparados para as modificações que correspondem à afinidade com essas bênçãos de Deus. Na verdade, o amor é a chave de tudo e de toda a vida, bem como de um corpo saudável. Entretanto, há outros aspectos que devem ser observados para que se tenha felicidade e felicidade com abundância. Tudo que existe se integra em uma corrente de vida universal, em busca do despertamento de e, em câmbio, a união de todas as coisas do amor de Deus para a paz e a luz de todas as criaturas. Homens, univos no bem e vos sentireis melhor. As portas se abrirão como que por encanto. Eis aí Deus e Cristo a vos ofertarem os caminhos para que possais compreender as leis que governam e assistem a todos. E quando todos passardes a amar, a força vital que vos estimula a vida será mais ativa e vos mostrará ângulos mais convenientes para seguirdes em direção a Deus. Então, vamos lá. Eu não entendi muita coisa aqui não, hein, gente? Acho que eu perdi umas lições, estou muito perdidinha aqui. Então, aqui diz que a vitalidade desenvolve-se quando irradia em um corpo, impulsionando-o para o movimento. Então, enquanto espíritos encarnados, o nosso espírito, imbuído do fluido vital, anima a matéria, não é isso? O fluido vital existe em tudo, na atmosfera terrestre, e ele é usado para animar tudo que existe, né? Dando movimento às coisas, e isso é um rudimento humana, né? Conhecemos praticamente tudo a respeito dessa ciência que anima os corpos. A gente conhece muitíssimo pouco, né? Cabe à doutrina dos espíritos a revelação dessas verdades de acordo com a elevação dos homens. Como nós ainda somos muito pequenos, muito primitivos, né? Sabemos muito pouco. Então, gradativamente, o Espiritismo vai nos levantando véus e vai nos explicando de pouco a pouco como é que funciona esse princípio. Na outra aula, nós começamos a estudar os que nos animam e devagarzinho. Mas o que importa realmente é o amor. A base de tudo é o amor. Nós aprendermos a nos amarmos uns aos outros, sem restrição, sem divisão como se for como uma família humana, né? Meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o marido, o meu filho. Amar incondicionalmente todos, a humanidade. Vamos entender que nós fazemos parte de um todo
nós conseguirmos dar amor e receber amor em proporção para tudo e para todos, aí então nós vamos conseguir entender essa ciência. Enquanto isso, continuemos estudando para nos melhorarmos e caminharmos para lá, não é? Mas Nossa, Juan, achei que você foi onde precisava. Abordou o que tinha assim, de mais importante que você abordou, né? Em que, de certa forma, parece que, lógico que ele não tá completo, mas a mim complementou o que é assada, sabe? Ou talvez o que a gente estudou semana passada complementaria o de hoje, né? Porque não é Miramês que está complementando o estudo passado. Mas eu achei que tocou muito naquele mesmo, na questão, né? É a primeira vez que ele fala especificamente, assim, de modo claro, que o espírito tem muitos corpos desconhecidos ainda da gente, da ciência humana, né? Que a gente desconhece tanto a existência desses corpos, como para que servem, quais são os objetivos de existirem tantos corpos. A gente desconhece a organização e o que eles representam junto à alma, né? Qual é o trabalho que eles representam no desenvolvimento da alma. E aí, a doutrina vai nos ajudar a encontrar essa verdade. Mas eu entendi assim, desde que a gente se entregue com afinco nessa busca. É uma busca, é uma ciência, né? Que a gente tem que se entregar, estudar com sinceridade, humildade, tem que estar aberto para caber um conhecimento novo. E ele fala mais uma vez, a porta disso tudo é o afinco, a dedicação, mas é o amor, né? A porta que abre a nossa compreensão para aquilo que está assim envolto nos véus, né? Amor é a chave de tudo. Uma parte que eu gostaria de destacar, que eu achei muito importante quando ele fala. Então, a gente sabe que essa força vital é como uma carga de eletricidade que liga, né? E faz os movimentos, a começar daqueles movimentos que a gente não está falando de braço de perna, a gente está falando a movimentação, o automatismo dos órgãos que se movimentam de uma forma que nos permite habitar esse corpo, a começar do coração, mas não só o coração, todos os órgãos. E a gente sabe, então, que essa força vital é o corpo etéreo. Ótimo, ok. Mas ele vem e fala que essa força vital, no Espiritismo a gente já aprendeu que isso é como se fosse um tanque de combustível, a gente nasce com esse tanque, com uma determinada quantidade de combustível ali, para permitir a nossa vida num X período de tempo, tá? Programado antes da nossa encarnação, né? Mas ele fala que essa força vital, então, esse tanque de combustível pode decrescer em um corpo. E esse corpo desprovido dessa força vital ou magnetismo animal, que é a mesma coisa, pode falecer. Mas aí ele fala, uma alma bem adestrada nessa ciência poderá, com o recurso da sua mente, atrair novamente essa força que está disseminada em toda a atmosfera, em toda a parte. E ao atrair, a gente consegue encher de novo esse tanque de combustível que se esvaziou. Eu entendo aqui, até como a gente já viu isso no Espiritismo, tem muito livro contando disso, a moratória que alguns espíritos recebem. Quando eles estão no curso da vida deles, tendo, às vezes, um aproveitamento muito bom. Então, está programado, por exemplo, vir a óbito com 60 anos. Mas ele está justamente nesse final de vida, ele entra numa fase em que ele começa a ter um aproveitamento muito bom. Acorda,
Começa realmente a aproveitar seus dias, se dedicar com sinceridade ao aprendizado, se dedicar com sinceridade à prática da caridade, que é uma tentativa de viver o amor, aprender o que é o amor, esse amor incondicional que a Rô falou e que está aqui na lição. Estou dando como exemplo, né? E então essa pessoa recebe, às vezes, uma moratória. Como faz essa moratória? Tem que encher de novo esse tanque de combustível dele que estava programado para acabar aos 60 anos, por exemplo, nesse exemplo dado. E às vezes ele recebeu uma moratória de mais 10 anos, então enche de novo esse tanque de combustível. No caso da moratória, eu compreendo que são os próprios espíritos, né, que vêm e fazem esse reabastecimento. Mas aqui ele está falando que a gente pode fazer voluntariamente também. Deve ser com a permissão de Deus. Eu acredito que tudo acontece com a permissão de Deus. Mas ele está dizendo que a gente pode atrair no ambiente essa energia. E é aí que a semana passada eu falei para vocês que eu estava lendo e me lembrou do prana. Vocês já não escutaram falar do prana? Que a gente capta na atmosfera através da respiração? Né? Os orientais estudam muito isso e chamam essa força de prana. Então, eu pensei o seguinte, a gente tem que aprender também a ciência de respirar. Com certeza. Não é? Muitas, assim, gente que trabalha com terapias, eles falam que a gente respira errado. Vocês já escutaram falar isso? Uhum. Tem uma questão que é com o diafragma mais para baixo, mais para cima, sei lá, eu não sei nem explicar isso. Mas eles falam que a gente respira errado. E, às vezes, não é só uma questão física. Às vezes, essa questão da respiração deve envolver também o pensamento. Um querer receber esse prana. Buscar, através da respiração, pensando nisso, né? como se fosse um pedido. Um pedido para Deus, permita que eu entre e pegue um pouquinho disso para mim, né? E ele está dizendo isso, que a gente pode fazer isso. Homens preparados poderão fazer isso. O amor é a chave de tudo, mas e um corpo saudável também, né? Um corpo que permita esse reabastecimento. Mas leva a gente para o caminho da felicidade, uma felicidade com abundância. E abundância aqui, com certeza, ele não está falando de dinheiro, né? Abundância aqui, com certeza, ele está falando de saúde, de felicidade, de viver plenamente as realizações para as quais a gente já tem capacidade de viver, né? Uma abundância de vida, não uma abundância de recursos materiais, porque recurso material é muito relativo e muitas vezes não significa nada. Achei muito, muito bacana isso, essa parte. Ou seja, eu tô focada no prana, hein, gente? Eu quero aprender a respirar esse prana. A gente pode, quero aprender isso. Isso aí. O que mais, assim, que eu achei... Esse foi o que mais me chamou a atenção, tá? Mas eu acho que a Rô falou o que tinha que dizer. Essa energia, esse fluido vital que dá o movimento, a matéria, mas ele não existe sem a matéria. Uhum. Ele não produz movimento, não for junto com a matéria. E sob a direção de uma força inteligente, que é o espírito. Porque essa força que movimenta, ele movimenta, mas ele não é inteligente. Não é? Aqui ele até compara com a corrente elétrica. A corrente elétrica produz movimento, produz o impulso, mas ela não tem a inteligência, o direcionamento. Quem dá o direcionamento é o homem. O homem que cria a corrente produz, né? Ele produz um caminho para aquela corrente elétrica existir e direciona para onde ele quer. Eu acredito que é a mesma coisa. É o espírito que tem essa capacidade de direcionar essa força para onde ele quer. A força existe. E ela se liga à matéria e faz a matéria movimentar. Mas é o espírito quem dá o direcionamento para onde ele quer que vá. Mas isso a Rô tinha falado, né, Rô? Eu acho que eu estou só
repetindo algo que a Rô já falou. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que foi o que eu entendi. Vamos lá, Dona Carmen, ajuda a gente. Sobre esse plano que você falou, A senhora também quer um pouquinho? eu li no... A senhora também quer? A senhora também quer um pouquinho? Quero Tudo muito, quero. Você sabe que perto do mar, nas regiões perto do mar, esse plana, no entardecer, ele aumenta muito o volume, a quantidade. Então, você consegue, usando a respiração, você consegue colocá-lo no seu interior com muito mais facilidade. É muito interessante isso. Um dos livros... que a gente se sente tão bem quando a gente está na praia, que a gente viaja e fica na beira-mar, a gente sente tão bem. A gente sente... É verdade. E outra coisa sobre a moratória, Sandra, o livro de André Luiz, Missionários da Luz, que aliás, é um dos 10 livros mais lindos do século. Ele foi votado um dos 10. Ele fala de uma moratória dada a uma senhora encarnada que precisava ficar, pelo menos mais, ela estava com o coração muito fraquinho, mas ela precisava ficar pelo menos mais uns 10 meses na carne para poder a filha que estava grávida ter o netinho mais tranquilamente, porque esse espírito que vinha à Terra era muito adiantado e ele ia fazer era um espírito feminino, ia trazer muitos benefícios na seara evangélica, essa senhora evangélica. Então, o mentor de André Luiz, que se chama Alexandre, na época, estava ajudando essa senhora para desencarnar. Quando vem o anúncio de que ela tinha que ficar pelo menos mais 10 meses, a moratória. Aí ele pergunta, mas quem que conseguiu essa moratória? Aí ele fala assim, na verdade, foi uma criança de 6 anos que Jesus, para que aquela menina viesse à Terra, que era um espírito muito ligado a ele, e que eles iam juntos construir muitas coisas boas na missão que eles iam realizar. Então, foi muito bonito que, através do pedido dessa criança, Jesus permitiu que ela ficasse mais uns 10 meses na Terra. Bonito, né? Nossa, muito bonito. Muito bonito. Isso aí. Então, tudo isso que vocês falaram sobre o agente vital, é isso mesmo, ele só funciona junto ao corpo, fora do corpo, não tem como ele agir, né? Não é, Jorge? Obrigado, dona Carmen. Está nos ouvindo? Estou. Está ouvindo? Estão ouvindo? Uhum. Isso, chega perto e dá para escutar, Jorge. Então, tá bom. É isso mesmo, né? Nesse sentido que vocês comentaram essa questão. E um dos pontos que me chamou a atenção, né, e até associando essa questão da respiração, né, que se a gente associar, aí vai um recado para o Paulo Garcia Esteves, que se a gente prestar atenção
entrar numa piscina, quem gosta de natação, e prestar atenção no movimento da respiração, você consegue se manter flutuando sobre a água ou flutuando pelo fundo. Você se mantém por longo período no fundo. Isso aí é tudo um controle que você faz com o auxílio da mente e da sua respiração. Aí eu estou usando um exemplo na natação, né? Mas vindo para a questão espiritual, então muitas vezes, vocês já viram, né? Quando vai fazer uma preparação para o trabalho espírita, então passa aquela mensagem: respira suave e profundamente. Esse respirar suave e profundamente vai facilitar a sua conexão com os nossos mentores espirituais e com a equipe que nos auxilia. E nos facilita também nas comunicações, quando nos for permitido. Então, é muito interessante essa parte. E, mais uma vez, nessa leitura, ele chama a atenção também que a gente não pode se apressar, que tudo tem o seu tempo. Ou seja, a gente pode ler, reler e reler, mas se não estivermos preparados para absorver a leitura, nós não vamos perceber, não vamos absorver isso. Porque as revelações, elas serão feitas de acordo com o nosso estágio evolutivo. E tem uma razão de ser. Aí nessa leitura, ele chama a atenção disso. Que essa razão de ser é para que o mal não grace e a consciência não se altere. Então tem toda uma razão. Então, de acordo com o seu estágio evolutivo, você vai tomando conhecimento de novas revelações e isso vai ser positivo para você. E não para usar para o mal. Que na história da humanidade, muitos conhecimentos que foram desenvolvidos, muitas descobertas, foram usadas exatamente para a destruição do que para a salvação da humanidade. Assim, há vários exemplos na ciência, na história da humanidade, que ocorreu isso. A bomba atômica, por exemplo, é um grande exemplo, né? A aviação também é um grande exemplo. Então, ou seja, e atualmente a tecnologia, então se desenvolveu a tecnologia que é para o bem, mas tem muita utilização para o mal. E aí a gente juntando tudo com essa parte aqui, fala que algumas revelações das verdades, elas serão de acordo com a evolução dos homens, e fala que tudo tem que ser gradativo justamente para isso, para que o mal não se grace e a consciência não se altere. Então tem uma razão de ser. Ou seja, quanto mais maturidade tivermos espiritualmente, as verdades que absorvemos, nós não vamos usar de forma negativa, vamos usar de forma positiva, para somar cada vez mais esse nosso processo de aprendizado e de crescimento espiritual. E tudo isso a gente tem que se atrelar, né, com esse caminho que está sempre nos chamando a atenção, que é a lei do amor, né? E sem nos direcionarmos e nos apegarmos a essa lei do amor, vamos ficar cada vez mais distante, né, desse aprendizado e desse processo evolutivo. E vamos estar sempre nos curvando às tentações dos caminhos que nos surgem diuturnamente, né? E às vezes nem percebemos, né? O que mais? Tinha mais um ponto que tinha marcado aqui. E, ou seja, outro ponto que aqui fala também, que os espíritos superiores, né, já preparados, estão sempre dispostos ao tempo todo a nos auxiliar nessa caminhada. E cabe a nós... não está dando para escutar. Cabe a nós, né, nos valermos desses espíritos que estão prontos a nos auxiliar, estarmos preparados para aproveitar essas oportunidades e procurarmos nos sintonizar. E aí entra o exercício da respiração, da concentração, manter a serenidade, se desligar dos problemas do dia a dia e se conectar com o plano superior, com nossos mentores, para que de repente eles nos direcionem para esse ou aquele caminho, de acordo com aquilo que nos foi preparado aqui, aquilo que merecemos nessa caminhada. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que eu consigo.
conseguir absorver. Mais alguma coisa, Sandra? Ou tem mais alguém? Não, acho que é isso. Tem a Cris, né? Eu só queria saber, mas essa força vital, eu posso dizer que o que sustenta ela seria o sentimento, o amor, aquilo que a gente tem de dentro de bom? Ou não? Ela seria sustentada por isso? Porque vamos pensar, eu posso perder força vital também se eu tiver muito um pensamento meio ruim, coisas assim, me ligar com coisas indevidas, vamos dizer, com as trevas, vamos assim dizer, palavras mais fáceis. Eu poderia fazer esse raciocínio, não? Não sei, vamos ver se vocês ajudam a lembrar. Teve umas lições mais para trás que falava que essa força, ela absorve a qualidade do corpo com o qual ela se liga. Então, sobre ela, os bons sentimentos têm uma influência muito forte, fazendo ela ser muito positiva. Os maus sentimentos ou a negatividade também, ela fica impregnada dessa coisa negativa, então isso pode levar a produzir as doenças, né? Inclusive falou que até as cirurgias espirituais que são feitas em casas espíritas e tal, é feita nesse corpo etérico, né? Nesse corpo que é formado dessa energia. Então, sim, os sentimentos e a qualidade deles influi diretamente nessa força, e essa força vital vai influir diretamente na matéria que ela está animando, né? Ela vai transferir para a matéria que ela está animando. Então, eu acho que, sobre um certo aspecto, você tem muita razão. Só que, o bom, ele produz vida boa. Mas o mal, ele também é uma energia forte. Então, se você parar para pensar, existem algumas pessoas que a gente encontra animadas de uma energia de vingança, por exemplo. E a pessoa vive mergulhada naquela energia de vingança, e às vezes ela vive com força por um tempo, ela mantém a força dela focada naquela energia negativa. Obviamente que isso não deve fazer bem nenhum para o corpo. Com o tempo, isso deve produzir doença, deve produzir coisas horrorosas, mas isso não quer dizer que a pessoa fique fraca. Às vezes ela vai enfraquecer ao longo do tempo, de muito tempo. Ela vai manter uma energia negativa em ódio, em vingança, e se sentindo forte com aquilo. Porque o mal nem sempre é fraco. É isso que eu estou tentando dizer. O bem é forte sempre, mas o mal, a força dele existe. Ela é menor que a força do bem. O bem é sempre maior que o mal. Mas o mal também tem uma força dele, não tem? A gente não encontra muita coisa ruim e que você olha e fala, meu Deus, como isso pode ser tão forte? Como pode, sendo pessoas, sendo situações, o mal tem uma força, né? Então, eu acredito... Eu não sei se eu respondi... Não, entendi. Tá. Vai cair, Sandra. Só um minutinho. Vai cair? Vai. Não vai machucar, hein? Vamos cair, então, e voltar. Então,